Olá, eu sou Tina e no vídeo de hoje vamos fazer uma barra de calça jeans. Mas nessa calça foi preciso ajustar a perna da calça, pois sem ajustar não ficaria com um bom caimento. A perna da calça está 2 centímetros a mais do que a barra original e foi preciso tirar esses 2 centímetros. O ajuste pode ser do lado de fora ou do lado de dentro da perna da calça. Quando tiver a costura de peço-ponto, você faz do lado que não tem. Essa calça, por exemplo, a costura de peço-ponto é para dentro e a gente ajustaria do lado de fora. Essa tem a costura de peço-ponto do lado de fora, a gente ajustaria do lado de dentro. A nossa, como não tem a costura de peço-ponto, vamos ajustar do lado de fora. O acabamento fica melhor. Mas quando não tem essa opção, a gente faz do lado que é possível. A costura de peço-ponto é uma costura muito bonita. Sempre que possível, devemos mantê-la. Vamos ao processo. Vamos começar medindo e marcando. Vamos diminuir aqui 10 centímetros. Vamos marcar e depois vamos cortar. Agora, vamos cortar aqui, vamos precisar da barra. Então, vamos cortar junto com a barra entre 1,5 cm a 2 centímetros. Eu vou tirar 2 centímetros. Não se preocupe com isso, que esses 2 centímetros depois a gente corta. Vamos precisar só da barra. Depois que a gente fizer a costura, a gente pode cortar o excesso. Depois de cortado, nós vamos desmanchar a costura. Desmancha com cuidado para não danificar o tecido. Já desmanchamos, agora vamos ao ajuste da perna da calça. Ó, se fosse para a gente colocar no mesmo local, olha como ficaria 2 centímetros para fora. Não ia ficar legal, né? Então, vamos ajustar. Vamos fazer a nossa marcação aqui do lado de fora da perna da calça. Vamos colocar a barra em cima, vamos ver o quanto precisamos tirar. Vamos colocar a régua e vamos fazer uma marcação. Vamos conferir para ver se tá certo? Tá certo. Com o auxílio de uma régua de curva francesa, vamos fazer a marcação. Vamos colocar a régua em cima, desse jeito. Vamos marcar, vamos começar a nossa marcação aqui no encontro da régua e a costura. Vamos marcar até que chegue na nossa outra marcação embaixo, desse jeito. Agora, vamos fazer uma costura com ponto alinhavo, que é somente para a gente ver como está a nossa marcação. Vamos fazer uma costura rápida. A gente começa a costura em cima da outra costura para que do lado de fora não fique visível que foi feita uma outra costura. Vamos virar para ver como que ficou. Olha isso. Quase nem se percebe que tem uma outra costura. Ó. Agora a gente tem a certeza que a nossa marcação está certa, deu tudo certinho. Vamos tirar o ponto alinhavo agora, tá? Por que tirar? Porque se a gente fizer a costura da máquina em cima do ponto alinhavo, quando a gente for tirar o ponto alinhavo, vai estourar os pontos da máquina. Por isso é preciso que tire os pontos alinhavos, mas é fácil para tirar. É só desmanchar os 2 pontinhos e puxar que já sai facilmente. Agora que já sabemos que a nossa marcação está correta, vamos costurar. Vamos fazer uma costura reta. Essa primeira costura é uma costura reta. A gente termina em cima da outra costura e faz o retrocesso. Olha como que ficou. Passamos a costura em cima da outra costura. Assim, do lado direito, não vai ficar visível que tem uma outra costura. Olha como que ficou.
Agora vamos cortar, vamos tirar a costura original e depois vamos fazer uma costura com ponto zigue-zague, que é para evitar que fique desfiando. Vamos finalizar com retrocesso, para nossa costura ficar firme. Agora, depois do zigue-zague, a gente puxa para tirar esses fiozinhos que estão querendo sair e vamos cortar. Mas corte com muito cuidado para não estragar a costura. Agora, vamos colocar a barra. Geralmente, o lado da frente é mais estreito do que o lado de trás. Aí eu identifiquei facilmente qual é o lado da frente. Quando tem a costura de press-ponto, é preciso deixar a costura de press-ponto com costura de press-ponto. Para a gente colocar, é simplesmente colocar a barra dentro da calça. A calça está do lado avesso. A gente coloca tecido do lado direito com tecido do lado direito, respeitando o lado da frente com o lado da frente, lado de trás com o lado de trás. Essa primeira costura é bem próximo da marcação da costura original. Vamos alfinetar para ficar mais fácil. É preciso deixar costura com costura desse jeito. Vamos alfinetar e vamos levar a máquina para fazer a costura. Essa é só a primeira costura, só de fixação da barra à calça. Depois tem a costura de acabamento. Vamos costurar. A costura de acabamento vamos fazer com linha para pés ponto. A linha para pés ponto faz toda a diferença na barra original. Fica muito bom. Temos 3 dicas e truques para facilitar essa costura de acabamento na máquina doméstica, que é uma costura pesada, né? Então, é preciso ter alguns truques para não ficar tão difícil para a nossa máquina. Ó, ficou costura com costura, tudo alinhadinho. Agora, nós vamos cortar. Vamos cortar esse excesso de tecido que está na barra, tá? Vamos manter o da calça e vamos cortar o da barra. A gente tirando essa costura que tem no meio aqui, a da barra, essa, fica mais fácil para costurar. Essa é a dica 1. Corte essa costura, mas respeitando lá aquela nossa costura, tá? Não pode pegar lá. Para cortar só essa costura que ela não será mais necessária, mas corte com cuidado para não chegar até a nossa costura. Fica desse jeito. Vamos cortar dos 2 lados. Isso vai facilitar muito na máquina doméstica. É só cortar isso. E fica assim. Vamos cortar também um pouco desse tecido que está sobrando. Ele não será necessário. Então, podemos tirar, que vai facilitar para a nossa máquina. E depois de cortado, fica assim. A gente dobra o tecido da calça para dentro da barra. Ó, assim. Aí, fica assim, ó. É só colocar a barra em cima do tecido da calça, desse jeito. Agora, vamos para a dica 2. Vamos dar pequenas marteladinhas. Como eu não estou com martelo aqui, vou usar a própria tesoura. É só a gente dar umas batidas, que isso vai deixar o tecido mais macio, vai baixar também, tá? Vai diminuir um pouco o volume e vai deixar mais macio. Essa calça está nova, então ela tá com tecido bem grosseiro. Aí a gente bate, mas pode fazer na calça usada também, que vai baixar também. Bate dos 2 lados. Aí fica mais fácil para costurar. Aí a gente encaixa tudo, faz a dobra. A gente esconde todo o tecido. Se tiver sobrando demais também, você pode cortar, tá? Deixando o suficiente para fazer essa dobra.
Vamos alfinetar, que é para ficar mais fácil. Vamos começar a costura do lado do gancho. Isso é para evitar que fique aparecendo o retrocesso. Vamos passar essa costura em cima da marcação da costura original. Aquela costura que nós desmanchamos, fica a marcação dela e nós vamos costurar em cima dessa marcação. E a nossa costura de acabamento vamos fazer com linha para pés ponto. Vamos usar agulha tamanho 18. Tensão da linha da agulha, 8. Tamanho do ponto, 3,5. E vamos costurar. Vamos começar aqui manualmente. Vamos girar o volante devagar, porque aqui é aquele encontro de costura, é um pouco pesado. Vamos girar só no começo, manualmente, para ajudar a nossa máquina, né? Que mais importante do que a costura bonita é manter o bom estado físico da nossa máquina. Importante. A agulha da máquina é preciso estar em bom estado. A agulha tem prazo de validade. O prazo de validade da agulha da máquina é entre 8 a 12 horas trabalhadas. Agora vamos para a dica 3. Para ajudar a nossa máquina a fazer essa costura, vamos usar um botão simples, um botão de costura. Vamos levantar o pé calcador e vamos colocar o botão embaixo do pé calcador e vamos baixar. Aqui vou fazer manualmente, que é o encontro das costuras, como lá no começo. Vou fazer manualmente para ajudar a nossa máquina. Aí depois que passou o encontro daquelas costuras, a gente pode costurar normalmente. A função do botão é deixar o pé calcador um pouco mais alto. Isso fica mais fácil para a máquina. Aí fica mais fácil para a máquina fazer essa costura pesada. Agora, vamos puxar para o lado avesso essa linha que está do lado direito, para na hora de fazer o retrocesso, essa linha não ficar aparecendo. É só a gente puxar. Vamos puxar e depois a gente faz o acabamento. Mas não é para cortar não, tá? A gente vai puxar mesmo, que a gente vai fazer um acabamento com agulha para ficar um acabamento bonito. Deixa essa linha na frente para que essa linha não corra o risco de ir lá para o pé calcador. E vamos continuar a nossa costura. Vamos usar o botão novamente para auxiliar a fazer a passagem dessa costura. Já estamos chegando no final da nossa costura. E vamos colocar o botão, baixar e vamos continuar a costura. Vamos girar manualmente o volante para ajudar a nossa máquina a fazer essa costura. Vamos devagar, que é para o final da costura encontre o começo da costura, para o acabamento não ficar grosseiro. A gente vai bem devagar para poder fazer isso. Acabou a linha da bombina. Vamos cortar a linha da agulha um tamanho suficiente para que a gente possa usar a agulha para prender a linha da bombina, para não ficar escapando. Se fizer o retrocesso, vai prender a linha da bombina, mas eu prefiro dessa forma. Puxar a linha para o lado avesso, pegar, colocar na agulha, fazer uns 3 pontinhos, só mesmo para prender a linha da bombina. Desse jeito, a gente prende a linha, faz alguns pontinhos, esconde a linha da agulha e podemos voltar a costurar. Eu sei, você está pensando, mas Tina, mas isso vai dar muito trabalho. Não é não, 2 minutinhos. Os pontos à mão não é para ficar aparecendo do outro lado. A gente faz somente aí na dobra, tá? Mas se você não quiser
dedicar esses 2 minutinhos para que o trabalho fique perfeito, tudo bem. Aí faça o retrocesso, tá? Mas desse jeito aqui, nem vai ficar parecendo que teve emenda. Vamos continuar a nossa costura. Vamos ter o cuidado de começar a nossa costura bem em cima desses pontos, tá? Para não ficar grosseiro. Vamos colocar a agulha da máquina bem em cima do ponto. E vamos fazer 2 pontinhos manualmente, desse jeito. E vamos continuar a costura. Vamos usar o botão novamente para levantar um pouco o pé calcador. Vamos levantar o pé calcador, vamos colocar o botão e vamos baixar o pé calcador. E vamos costurar. Vamos fazer com cuidado para que o final da costura se encontre com o começo. Pronto, vamos fazer mais alguns pontos à frente. Vamos fazer um retrocesso com muito cuidado, com delicadeza, para não ficar grosseiro. Vamos fazer o retrocesso um pouquinho depois do encontro das costuras. Terminamos a nossa barra. Vamos ver como que ficou. Essas linhas aqui também vou puxar para o lado avesso e vou fazer acabamento com a agulha, tá? Olha como que ficou o retrocesso. Ficou bem em cima da costura, não ficou aparecendo. Aqui é simples, só você puxar a linha, que a outra já começa a aparecer, aí é só puxar. Colocar na agulha e fazer alguns pontinhos. Vale a pena esse cuidado a mais, esse capricho, porque fica legal. E você não vai levar tanto tempo assim. Olha como que ficou. Olha isso. Isso foi o retrocesso está aí. Olha nossa costura bonita. A costura para pés ponto faz toda a diferença. Se você gosta de vídeos sobre costura, se inscreva no nosso canal. Se o vídeo foi interessante para você, deixe o like. Obrigada!